E aí, gente, beleza? Chegando então para falar aí da repercussão de Internacional e Bragantino do Beira-Rio. O Inter tinha que vencer para deixar essa parte do Z4 definitiva, né? Porque está ali rondando, os adversários lá de baixo também não se ajudam, mas o Inter está muito pertinho. Mas com a vitória de hoje, de 1-0 no Beira-Rio, o Inter praticamente encaminha aí a sua permanência na Série A do ano que vem. Não que alguns pudessem até ficar um pouquinho desconfiados, claro que a campanha não é boa do Internacional, mas o Inter fez um jogo diferente das suas características. A intensidade dessa vez que o Cudê pediu foi na marcação. O Inter escolheu fazer um jogo de marcação, dando a bola para o Bragantino e teve sucesso. O Inter que não teve Alan Patrick, e no primeiro tempo teve quem? Valência, sendo o principal destaque com as suas arrancadas, os seus contra-ataques pelo lado esquerdo. Ele perdeu um gol, não estou perto do poste, num contra-ataque, e depois no outro contra-ataque, uma bola enfiada pelo Wanderson, ele sofreu o pênalti que ele mesmo bateu e converteu, o Inter fez 1-0. Aí sentiu uma lesão, não sei se é a mesma lesão muscular que deixou fora da convocação da seleção do Equador, e no segundo tempo ele sai para a entrada do Luiz Adriano. Puxa, aí o torcedor colorado ficou apreensivo, sem Alan Patrick, sem Luiz Adriano, o Arangues também acabou não jogando. O que o Cudê fez? Recuou todo mundo, baixou as linhas, deu a bola para o Bragantino e olha, vou dizer que o Inter fez um jogo, não foi brilhante, mas taticamente muito aplicado. O Inter defendeu muito, fechou as linhas do Bragantino. Pedro Caixinha fez várias alterações, colocando o Vitinho, trocou o lateral direito, que é o Hurtado, colocando o Léo Raupp, fez várias alterações, empilhou mais atacantes. E olha que o Elinho, o ponta direita número 11, é muito habilidoso. O Juninho Capixaba, que é lateral, mas muitas vezes faz aquela função como faz o Marcelo no Fluminense, ele sai da lateral e vem ser o meia. E o Internacional não deu espaço nenhum para o time do Bragantino, que passou a noite inteira com a bola, chutando a bola como se fosse uma parede vermelha. A bola ia e voltava. O Bragantino não teve competência para superar o sistema defensivo do Inter, que se defendeu muito bem. E no final do jogo começou a fazer levantamentos da intermediária, consagrando aí a zaga do Inter, que também perdeu o Vitão no primeiro tempo ainda com lesão. Aí entrou o Igor Gomes. Depois o Cudê fechou a casinha, não colocou o Pedro Henrique, colocou o Carlos de Pena para fechar. Ele fez ali no lado esquerdo com a volta do René como se fossem dois laterais. O Inter praticamente não tinha contra-ataque na segunda etapa. O Inter ficou todo atrás da linha da bola, só o Luiz Adriano um pouquinho mais adiantado, não atacou o time do Fluminense praticamente. Fluminense não, o Bragantino, perdão, o Bragantino. E foi isso. Um Bragantino que é um time que até pouco tempo aspirava o título, tinha a intenção em vencendo hoje, ficaria a um ponto do líder, que agora é o Palmeiras, que empatou com o Fortaleza, 2-2, está na liderança por saldo de gols em relação ao Flamengo, que é o segundo colocado. E foi isso, o Bragantino não teve competência, Caixinha fez de tudo, Cudê fechou a casinha literalmente, e tá certo o Cudê, ele tinha que garantir os 3 pontos para ter um pouco mais de tranquilidade, porque o Inter agora tem fora Cuiabá e Corinthians, que são adversários complicados fora de casa. O Corinthians não está jogando muito bem, mas é o Corinthians, né? E o Mano já andou dando umas letrinhas aí, quer tirar uma casquinha do Internacional. E vai fechar com o Botafogo. Pelo menos essa zona de rebaixamento, ao que tudo indica, o Internacional está fora definitivamente, vai dar tranquilidade, quase de férias. Restam 3 jogos aí para o Inter manter-se, pelo menos na zona de Sul-Americana. É o Campeonato Brasileiro do Internacional. Não foi um jogo brilhante, foi um jogo diferente. Até vou dizer mais, se o Internacional tivesse adotado essa postura na maioria dos jogos do Brasileiro, entendo que o Inter poderia estar um pouquinho ali na frente, porque o Inter soube se defender. Um outro jogo que o Inter jogou muito bem nas questões defensivas foi contra o Bolívar, lá na Libertadores, no primeiro jogo. O Bolívar, na altitude, é um time difícil e não conseguiu superar o sistema defensivo do Inter, muito bem postado pelo Cudê. E hoje foi um jogo muito parecido. O Inter se postou muito bem contra um adversário que até pouco tempo estava disputando a liderança, um time de muita qualidade. Lucas Evangelista, que é um grande destaque do time, não jogou bem hoje, porque foi muito bem marcado pelos jogadores do Internacional. O Elinho, muito bem marcado, com dobra, até 3 da marcação, também não conseguiu vantagem pessoal sobre
o lado esquerdo de defesa do Internacional. O Hurtado, que é um lateral direito muito bom, gosto muito do Hurtado, não conseguiu também se criar ali em cima do René. Enfim, o Bragantino é um time que estava disputando a liderança, disputando lá em cima, e o Internacional fez um grande jogo defensivo, o Cudê soube entender o jogo, soube ler e não foi para cima. Se fosse para cima, talvez o Internacional pudesse perder o jogo. O Bragantino é muito bom, é muito veloz, é muito rápido, mas não. Resolveu recolher todo mundo atrás da linha da bola, se defendeu muito bem o Internacional e mereceu a vitória de 1-0 diante do Bragantino, e com isso até ajudou o Grêmio, né? Porque o Grêmio poderia, em caso de um empate do Bragantino, perder a quinta colocação, mas isso não ocorreu, o Grêmio continua na quinta colocação, o Inter ficou lá em 11º e está resolvida essa situação de Z4, e agora o Inter aí encara 3 jogos para definir aí a Sul-Americana. A gente volta aqui no canal do Guedes, falando mais de futebol, falando de Grêmio, de Inter. E a qualquer momento, quando tiver uma live aí, a gente vai aqui avisar no canal, tá bom? Grande abraço a todos.